Quero cumprimentar todos os ouvintes com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Estarei lendo em 1 Reis 18, a qual diz assim, 40, verso 40. E Elias, então disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu ao monte e a beber e a comer. Mas Elias subiu ao monte do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens de vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Glória a Deus. Graças a Deus, né, gente, que Deus deu esse domingo, esse dia lindo, maravilhoso. Graças a Deus, né? Esse sol, né, gente? A gente só tem que agradecer a Deus pela oportunidade de vida. Graças a Deus. Hoje é Dia dos Pais, se comemoram, né? Em honra aos pais, né? Que Deus abençoe todos os papais, mamães que são papais, né? Eu também fui papai durante muitos e muitos anos, né? Eu fui pai dos meus filhos, né? Graças a Deus, com todo amor e carinho, né? Foi uma coisa mais rica que Deus proporcionou na minha vida, né? De ser mãe e pai dos meus filhos. Eu só tenho realmente a agradecer a Deus por esses presentes que Deus me deu, né? Hoje eu vejo os filhos deles, que coisa mais maravilhosa. E que tem muitos pais, né, que não conseguem ver seus filhos, mas Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus, viu? Tranquilo, cegado, orando, buscando a Deus, confiando. E Deus vai proporcionar essa oportunidade de você estar vendo seu filho novamente. Glória a Deus. Gente, nós lemos uma passagem mais tremenda, uma delas mais tremendas, porque todas são da palavra de Deus, a qual, gente, nós vimos aí depois que Deus provou, né, que não precisaria provar nada, né, mas Ele provou mandando fogo do céu diante dos profetas de Baal, né, e então aquela passagem, aquele acontecimento de que o povo de Israel, né, estava se inclinando perante Baal. E ali fizeram então uma prova. Vamos ver, o Deus que manda fogo, esse é Deus. E aí ali fizeram um altar. Os profetas de Baal ficaram clamando a Baal, orando, clamando, chorando, até meio-dia. A manhã inteira, gente. Dizendo, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. E Baal não respondia. E Elias disse, clama mais alto, quem sabe ele está viajando, está dormindo, alguma coisa está acontecendo, né? Clama mais alto, quem sabe ele responderá. E o povo, né, os profetas de Baal, gente,
eles começaram a se retalhar, se cortar, derramando o sangue de si mesmo, para ver se Baal respondia. E nada, pessoal. Chegou meio-dia, o tempo acabou. Agora chega, né? Não respondeu, não respondeu. E Elias pegou, falou, agora é minha vez, né? Foi lá, consertou o altar. Por que consertou o altar? Porque os profetas de Baal, eles gritavam e clamavam tanto que quebrou o altar, danificou tudo. E Elias arrumou certinho, né? E pediu, sabe o que ele pediu? Para os profetas de Baal, derrama água no altar. E fizeram até um rego, assim, em redor do altar, daquele altar, e encheu de água, porque foi derramando água, né? E de maneira que a água corria ao redor do altar, certo? E sabe o que Elias fez? Pegou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Então a gente vê, gente, que as coisas de Deus é tão séria, né? Aqueles que honram a Deus, Deus honra também, né? E aí, gente, Elias começou a orar. O profeta Elias começou a dizer, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel. Olha só, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Elias disse, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizesse tornar o coração deles para trás. Então, gente, Elias estava falando, o fogo caiu do céu, gente. O fogo caiu do Senhor e consumiu aquele holocausto, pessoal. A lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu até a água que estava ali ao redor, no rego ali ao redor, né? Olha, gente, que coisa, não? Olha que incrível. Olha, gente, o que me chama a atenção, queimou a lenha, né? Queimou o holocausto que estava sobre a lenha. O que mais me chama a atenção, pessoal, é que as pedras tornaram pó. E ainda o fogo lambeu até o pó. Meu Deus, consumiu até o pó das pedras, pessoal. E o povo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí sim, né? Sabe por quê, pessoal? Tem pessoas que gostam de ver o milagre, senão não crê que só o Senhor é Deus, né? Que nós nunca venhamos ser como os profetas de Baal, que tem que ver acontecer para poder falar, só o Senhor é Deus, né? Então, tem muitas pessoas, pessoal, que está buscando, orando, buscando, e não está vendo nada, né? Então, eles falam assim, Deus não está respondendo, Deus não está ouvindo. Gente, olha só, Elias, depois que os profetas de Baal e o povo de Israel ali, né, terminaram as suas orações lá para o Baal, Elias não foi clamando a Deus. Ele primeiro consertou o altar, pegou 12... Não, pera lá, gente, pera lá. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Você está entendendo? O altar estava quebrado. Então, Elias arrumou o altar, pegou 12 pedras, conforme as tribos de Jacó, né? A qual o Senhor disse, Jacó, seu nome será Israel. E com aquelas 12 pedras, ele então edificou aquele altar, arrumou, né? Você está entendendo? Então, gente, não é assim, né? Que Deus tem que fazer tudo que a gente quer, responder e fazer isso, aquilo.
O altar desconcertado, tudo desarrumado. Está entendendo? Então, eu vejo Deus detalhista, pessoal. Detalhista. Muito, muito nos mínimos detalhes. Você está entendendo? Aí, ele arrumou aquele altar. Como que ele ia colocar um sacrifício no altar com aquele altar tudo desarrumado, tudo quebrado, né? Então, ele pôs a lenha ali, pôs o holocausto, né? Arrumou, pediu, ele disse assim, ó, enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse, faz a segunda vez, fizeram a segunda vez, disse ainda, faz terceira vez e fizeram a terceira vez. Entendeu? E aí então, gente, ele fez tudo em ordem, né? Ai, você está entendendo? Então, nós, gente, não é assim que a gente vai chegando diante de Deus, né? Exigindo alguma coisa de Deus com o nosso altar todo quebrado. A gente tem que consertar o altar, não é Deus que tem que consertar o altar e fazer a obra, né? A gente precisa se consertar, né? Aí você aponta, você diz, ela tem que consertar. Ah, é isso aí mesmo, ela tem mais é que consertar. Não está falando que ela tem que consertar. É a gente que tem que aceitar que temos que consertar. Você está entendendo? A palavra a gente tem que pegar para a gente, né? Elias mandou os profetas de altar, do Baal consertar o altar deles? Não, né? Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Esse povo de Baal, com certeza fizeram melhor, viu? Eu tenho certeza, eles consertaram, consertaram não, eles edificaram o altar deles lá, né, na maior das vaidades deles, né? Fizeram tudo certinho, bonito, caprichadinho, né? Coisa mais rica. Mas o que adiantou, né? Não houve som, não houve resposta nenhuma. Não é verdade? Então, gente, a gente precisa rever. Que não é, a gente ficar dizendo, é ele, é ela. Não, quem tem que reparar o altar, quem tem que consertar a vida é o pastor. Ele que tem que fazer isso. É a irmã que tem que fazer isso. Gente, é nós. Enquanto a gente ficar olhando para os outros, o nosso altar está rachado, desconcertado. Deus não responde nada, Deus não faz nada para a gente. Por quê? Precisa estar em ordem as coisas, né? Consertar o altar, colocar o holocausto. Que holocausto é esse? A gente conserta a nossa vida, depois a gente vai oferecer um jejum, depois a gente vai oferecer algo para Deus. Agora você vai louvar, o seu altar está tudo desconcertado. Entendeu? Fica lá aquele louvor lindo, maravilhoso, mas sem unção nenhuma, sem graça nenhuma. Você está entendendo? Então, o holocausto tem que ser colocado em cima do altar consertado, né? É para todos nós a palavra, não é só para um para outro. Porque quando a palavra está sendo dita, a gente já lembra de alguém. É mesmo, né? Aquela irmã lá, aquele irmão, né? E a gente nunca olha para o altar da gente para ver se realmente está as pedras no lugar certo, né? Será que está tudo no lugar certo? Mês que vem eu arrumo o meu altar, daí eu começo a fazer as coisas de Deus, começo a consertar, começo a oferecer sacrifício em cima desse altar, e aí vai ser benção. Você está entendendo? Então, nós queremos fazer o nosso trajeto. Você está entendendo? E as coisas de Deus não é assim, não é para amanhã. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração, diz a palavra.
Tem nada que deixar para o mês que vem, para a semana que vem, né? É hoje. Amanhã pertence para quem? Para nós. É nós que sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe de nada o que vai acontecer nas nossas vidas, né? Bom, aí então, gente, aconteceu isso, tá? Então, Elias disse a Acabe, pera lá, deixa eu ver aqui. O Acabe vai embora para sua casa porque vai vir uma chuva arada. Vai vir uma chuva, vai cair uma chuva muito grande. E Acabe, vai vir mesmo? Porque depois disso, gente, porque tinha uma seca, né? Tinha uma seca terrível de 3 anos. E depois que passou, né, esse evento, esse acontecimento do fogo, né, os profetas de Baal morreram, né, foram mortos. E Elias falou: "Ô rei Acabe, sobe, come, bebe, porque vai vir uma chuva muito abundante." E Acabe foi para comer, beber. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi orar no Monte Carmelo. E ele inclinou por terra e colocou o rosto entre os joelhos dele e começou a clamar a Deus. E falou assim para o jovem que estava com ele, né, que o jovem era o moço que acompanhava o profeta. Disse assim: vai lá e olha e vê se vem vindo algum sinal de chuva. E o moço foi e falou assim: não tem nada não tem sinal nenhum de chuva. Mas só que Elias já tinha falado para Acabe comer e beber, porque ia vir chuva com abundância. Aí, gente, olha, veio o caminho da fé, né? Como que é incrível, né? Sucedeu, então, que 7 vezes Elias disse para o moço: moço, vem aqui, faz favor, vê se vem vindo alguma chuva. Na 7ª vez, gente, olha a perseverança da oração. Elias poderia ter falado: puxa vida, olha, sabe Deus, eu falei para Acabe que havia uma abundante chuva, mas já é a 3ª vez que eu estou orando e nada. Nossa, e agora, né? Vou levantar, né? Vou parar de orar. Mas Elias continuou orando. Quando foi na 7ª vez que ele chamou o moço dele, e aí o moço falou assim: eu vejo uma nuvem, mas ela é muito pequenininha, assim, sabe, do tamanho de uma mão de um homem. Sabe o que Elias fez? Elias correu e falou: sobe, vai, corre, e fala para o rei Acabe ajeitar o carro dele e descer de lá, porque vem vindo uma chuva e a chuva vai apanhar ele. Manda ele correr, né? Ai, meu Deus, eu acho incrível que o rei Acabe ia com o carro e Elias ia correndo, gente, perante Acabe até a entrada de Jezreel, né? Porque o céu, gente, começou a enegrecer com nuvens e ventos e veio uma grande chuva, gente. E Acabe, então, subiu ao carro dele e foi para Jezreel, para a cidade. Pessoal, que incrível, né? Então, Deus busca pessoas que crêem nele. Pois Elias disse: vai, Acabe, vai comer e beber, que vai vir uma chuva terrível, uma abundante chuva, né? Tantos anos aqui sem chover, uma seca terrível, né? E agora Deus vai mandar chuva. Então as pessoas dizem assim: Elias falou para chover, segundo a palavra dele, choveu, tá certo. Mas olha o que ele fez, né? Ele foi para o Monte Carmelo orar.
enquanto o rei Acabe estava comendo e bebendo. Você está entendendo? Então, a gente olha muito isso. Ó, os irmãos estão se divertindo, vão comer, vão beber, vai passar uma festança. E eu vou também. Tá, só que tem coisa, gente, que a gente precisa renunciar, né? O interesse é de quem? O interesse é nosso. Então, a gente tem que buscar. Quem foi para o Carmelo orar, dobrar o joelho? Ele não dobrou só o joelho, gente. Ele enfiou a cara no meio dos joelhos, no chão. E foi clamar a Deus e buscar. Porque ele falou que havia uma abundante chuva, mas agora ele precisava da garantia de Deus. Como que ele ia mandar chuva? Como que Elias ia mandar chuva, gente? Ele tinha que pedir para o Pai, ele tinha que pedir para Deus. E foi o que ele fez. Ele foi clamar. E clamou uma vez e nada. Duas nada, três nada. E vai lá, moço pura. Vai lá, moço, vai lá. E o moço vinha, nada. E ele orava de novo, 6 vezes, nada. Ele, né, se fosse um de nós, a gente ia desistir, acabou, né? Mas ele continuou orando. E aí Deus mandou, gente, uma abundante chuva, né? Mas não ficou só nisso, né? Aí a mulher do rei Acabe começou a ameaçar Elias, né? Ela ficou sabendo de tudo que Elias fez, matou os profetas de Baal, né? E Deus operou esses milagres. Em vez dela ficar feliz que Deus tinha mandado chuva na terra, né? Ah, mas ela fez perseguir o profeta Elias, né? Queria matar ele de todo jeito. Mas, gente, quem serve a Deus verdadeiramente passará por perseguições. Não se assuste. Não se assuste. Quando você está orando, Deus faz obras maravilhosas. Sabe o que vai acontecer? Vai suscitar invejas, calúnias, difamações, perseguições. Às vezes a gente fica meio assim, ai meu Deus, né? Uma pessoa que a gente ama tanto está me perseguindo. Uma pessoa que a gente tem tanta consideração está me difamando, se levantando contra mim. Gente, todos que servem a Jesus padecerão perseguições, você está entendendo? Porque aquelas pessoas que nos perseguem, elas não conseguem atingir o grau de fé que você atinge, entendeu? Ela não se esforça, em vez dela ir para o monte orar no Carmelo, como nós estamos fazendo, entre aspas, né, gente? Porque a gente fala isso pela misericórdia de Deus, que a gente ora e busca Deus pela misericórdia. Eles fazem o quê? Eles vão comer e beber, né? Foi comer e beber. Tá. O rei Acabe, ele era o rei de Israel, gente. Ele era o cabeça das pessoas ali. Ele poderia dizer para Elias, olha o que Deus fez. Mandou fogo do céu, provando que ele é Deus para nós, né? Mostrando para nós que a gente estava errado. Pois eu vou com você orar. Eu vou agradecer a Deus porque ele é nosso Deus. O rei, não, eu vou comer e beber mesmo. Eu vou me divertir mesmo, né? E quando chegou em casa, a esposa estava lá, toda endemoniada. Então, gente, é isso. Se nós ficar só alimentando o nosso ego, nossa carne, a nossa vaidade, vai dar nisso mesmo, né? É só atraindo coisas ruins para dentro da nossa casa. Mas vamos fazer vamos fazer a diferença nas nossas vidas mesmo. Vamos buscar o Senhor. Vamos fazer igual Elias. Elias, em vez de comer e beber, foi para o monte orar. Para Deus mandar chuva, né? E quem que foi beneficiado com a chuva? Só Elias? Não. Todo aquele povo, toda aquela nação, toda aquela gente. Inclusive a Jezabel, a terrível perseguidora, né? Assassina, né? Gente, é isso. Depois as pessoas dizem, Elias, olha o que Elias fazia.
renunciava a si mesmo, ia orar, ia clamar, ia colocar a cabeça entre os joelhos, se curvar diante de Deus. Ah, não, Elias saiu profetizando, falando, não vai chover. Não choveu. Chove agora. Tá. Não foi bem assim. Tá, não foi bem assim, não. Ele foi chorar nos pés de Deus, orar, clamar a Deus, certo? O moço Pura, que era o companheirinho dele, de trajetória, ele disse, não, mas agora eu estou vendo uma nuvem bem pequenininha, do tamanho de uma mão de um homem. Às vezes a gente vê as coisas assim, né, gente? Parece que não vai dar em nada, aquela nuvem pequena. Mas, gente, é a fé. Pois aquela nuvem tão pequenininha, do tamanho da mão de um homem, pessoal, dali a pouco os céus enegreceram. Você está entendendo? É o sinalzinho, gente, que vem vindo a vitória. Parece que não é nada, mas vem vindo a vitória, gente. Vamos confiar nesse Deus que tudo pode. O Deus das causas impossíveis, o Deus do resolve tudo. O Deus que faz, gente, ter onde não tem, abre porta onde não tem porta, fecha a porta também. Sabia que Deus fecha a porta também, né? Se você está acomodado, se você não quer mais buscar Deus, você buscava antes, mas agora você não quer buscar mais, porque Deus abriu uma porta para você e você agora está aí só nessa porta e está deixando as coisas de Deus a desejar, Deus fecha também, né? Para que você não venha se perder na fé. E as portas do mal, Deus fechará também, né? Muitas e muitas portas do mal Jesus fecha, né? Vamos ficar com essa palavra para a nossa meditação no dia de hoje. Glória a Deus, porque a abundância de bênção nós queremos, mas vamos fazer como Elias, dobrar o joelho, pessoal. Se possível, colocar a cara no pó, né? Não vamos querer as coisas aí de mão beijada, que quem dá coisas de mão beijada é o pai de Jezabel, que é Satanás, né? E ele dá coisa de mão beijada, né? Glórias a Jesus, Deus é maravilhoso, fica com essa palavra, Deus abençoe você e sua casa, e a sua fé venha aumentar cada dia mais. Amém? Deus abençoe.